Conheça os casos reais de pronto-socorro, histórias de emergência. Este programa é desaconselhado para pessoas sensíveis. Estas são as histórias de pronto-socorro que os médicos nunca contam. Filha chega no hospital com a mãe que estava passando mal e pede desesperadamente a ajuda da médica. Eu cheguei de manhã e minha mãe estava tremendo, suando e com febre. E aí ela estava abatida e eu não sabia que ia piorar tanto. A doutora percebe algo estranho nesse momento. A paciente estava com sopro cardíaco. Eu falei pra médica que minha mãe tinha passado por uma cirurgia alguns meses atrás para trocar a válvula cardíaca e ela estava tomando medicação para não ter rejeição. Médica percebe que o que a paciente estava tomando era imunossupressor e que solicitar um hemograma não ajudaria. O hemograma de um paciente com infecção vem com a contagem de leucócitos alta. O paciente em questão é imunossuprimido. O imunossupressor diminui a resposta dos linfócitos T, leucócitos. Logo, a contagem de leucócitos virá baixa. A médica então tem uma ideia e pede uma hemocultura. Nesse caso, eu pedi uma hemocultura, pois a chance de uma infecção ser causada por uma bactéria é muito grande. Minha mãe estava só o pó. A enfermeira chega com 2 tubos de sangue e diz para as biomédicas que a doutora Rancho Crutas solicitou uma hemocultura. Comentou também que a paciente estava em estado crítico e precisava desses resultados o quanto antes. Para a realização da hemocultura, primeiro os tubos de sangue foram centrifugados a 3.000 RPM por 15 minutos, com o objetivo de separar o sangue em plasma, leucócitos, plaquetas e eritrócitos. Foi utilizada, após a centrifugação, a parcela de eritrócitos. As biomédicas analisaram as colônias da placa e, pela estria formada, já souberam que se tratava de E. fecalis, mas para confirmar, elas decidiram usar um equipamento que faz a identificação de bactérias. Como era algo simples, eu deixei a estagiária para fazer o teste. Então usei Vitec. O Vitec é uma técnica que utiliza cartões de reagentes que possuem 64 micropostos e contém um teste individual. Os substratos ali presentes medem várias atividades metabólicas como acidificação, alcalinização, hidrólise de enzima e o crescimento na presença de algum antimicrobiano. Para a realização do método é necessário preparar uma suspensão utilizando-se uma solução salina estéril em um tubo de poliestireno claro de 12 por 75 mm. Após feito esse procedimento, utiliza-se uma alça bacteriológica estéril para transferir um número suficiente de colônias para a solução salina. A turbidez é ajustada de acordo com a escala 0.5 de McFarland. O tubo de ensaio, após identificado, é colocado em uma grade especial, cassete, onde o tubo de transferência, que é ligado ao cartão, é imerso dentro do tubo com a suspensão bacteriana. As amostras estão prontas para irem ao Vitec 2. No Vitec, as amostras são colocadas em uma câmara que se aplica ao vácuo e, em seguida, a reintrodução de ar, fazendo com que a suspensão bacteriana passe através do tubo de transferência. Isso ocorre até que todos os micropostos estejam completos. Após a realização do processo anterior, o cassete é transferido para o outro compartimento do Vitec 2. Lá, os cartões inoculados, após submetidos à identificação, passam por um mecanismo que corta os tubos de transferência e são posteriormente incubados em um carrossel que pode acomodar de 30 a 60 cartões na temperatura de 35 graus e meio. Cada cartão é removido do carrossel uma vez a cada 15 minutos e levados para o sistema óptico de transmitância que utiliza diferentes longitudes do espectro visível para medir a turbidez ou a cor dos produtos metabólicos.
Após isso, são levados de volta ao incubador até a próxima leitura. Após a leitura, os cartões são descartados e as informações que foram obtidas são armazenadas no banco de dados e analisadas. As bases de dados do VITEC 2 são construídas com um grande número de cepas de micro-organismos bem caracterizados e testados sob diversas condições de cultivo. Aí eu falei pra essa jumenta dessa estagiária não usar o VITEC. Mas por quê? Tudo identifica. O escambau, minha filha. Em um estudo feito por Okui e colaboradores em 2009, o VITEC identificou a bactéria G. elegans, mas ao fazer o sequenciamento de DNA via PCR, viu que se tratava-se da E. faecalis. O mesmo foi verificado quando utilizou-se o mal de Toff. Isso é impossível. Claro que é possível! Enterococcus fecalis e G. elegans têm um nível de similaridade genética muito alto. Ademais, o VITEC, dependendo da quantidade da amostra, não identifica tão bem. Foi por isso que eu falei para você utilizar o mal de Toff. Mal de Toff é uma técnica muito sensível que necessita de pequenas quantidades de biomassa microbiana para análise. Essa técnica é realizada em poucos minutos. As substâncias analisadas ficam sobre uma placa metálica condutora que deve ser esterilizada e lavada. A amostra, então, é embebida com uma solução matriz geralmente ácida, que pode variar conforme o protocolo. Um exemplo de compostos dessa solução é o ácido cinâmico, ou derivado de ácido benzoico, capaz de fornecer prótons para o processo de ionização dos componentes da amostra. A amostra e a solução matriz serão misturadas usando a própria pipeta. Então, a mistura necessita secar por alguns minutos e ocorre uma cocristalização da amostra. Em seguida, a placa é introduzida no espectrômetro de massa. É necessário limpar as bordas para evitar a contaminação. Sela-se o equipamento e inicia o processo. Nele, há o bombardeamento com breves pulsos de lasers. A energia do feixe do laser é absorvida pela amostra ionizando as moléculas e, ao mesmo tempo, é desencadeado o processo de desorção, possibilitando a passagem da amostra, no caso proteínas ribossomais da bactéria, para o estado gasoso sem que ocorra a fragmentação das moléculas. As moléculas dessorvidas e ionizadas são aceleradas, dado o campo magnético, e são estimuladas a entrar no tubo metálico submetido a vácuo, ou tubo de voo, por onde as moléculas passam até atingir o detector. O detector faz o reconhecimento devido à separação das moléculas em função da relação massa por carga. Isso porque, como o tamanho do íon leva à variação do tempo de voo, formam-se espectros de massa de acordo com sua razão massa por carga, e com picos que indicam quantidades variáveis de cada substância analisada. Compara-se os picos obtidos com o banco de dados como o Biotyper Software e o Spectral Archive and Microbial Identification System, que contém informações necessárias para a classificação das moléculas. Na identificação de micro-organismos é gerado um espectro que é característico de cada espécie, sendo este constantemente atualizados. Ademais, foi demonstrado que o mal de Toff tem exatidão entre 98% e 99%. Mediante a isso, eu fui obrigada a repetir o teste, e ao utilizar o mal de Toff, realmente constatei que a bactéria se tratava de E. faecalis. E. faecalis é uma bactéria gram-positiva, pertencente à microbiota do trato gastrointestinal. Além disso, ela é anaeróbia facultativa. Ela é um micro-organismo oportunista, que se torna patogênico em alguns casos, a exemplo de uso excessivo de antimicrobianos e imunossupressão, que era o caso da nossa paciente que tinha acabado de passar por uma troca de válvula cardíaca. E essas bactérias não é nada bestinha. Algumas cepas são capazes de produzir substâncias de agregação, que atuam na aglutinação dos micro-organismos e facilitam a troca de plasmídios. Em modelos experimentais de endocardite, essa substância é capaz de aderir ao epitélio intestinal do paciente. Quando vi isso, eu liguei para a doutora Rascrutas. Biomédica liga para a médica para avisar que a paciente em questão estava infectada por E. faecalis, mas médica se precipita falando que vai tratar com vancomicina.
Eu trato todos os meus pacientes com vancomicina. Mas todo mundo sabe que a maioria das cepas de E. fecalis é resistente à vancomicina. Sem contar que você não pode tratar tudo que vem pela frente com o mesmo antimicrobiano. E os fatores de resistência? É por isso que deu no que deu. Eu vou contar como eu morri, e uma vez que você começou a escutar, você não pode mais parar. O E. fecalis produz a metaloprotease gelatinase E, responsável pela degradação e perda de função da barreira epitelial intestinal. Após a invasão e multiplicação, o E. fecalis atinge o tecido conjuntivo e é fagocitado por macrófagos. Mas, diferente do normal, que seria a fagocitose, o E. fecalis é envolvido por uma membrana única que contém AGG, proteína que aumenta a hidrofobicidade da superfície da célula, prevenindo ou atrasando a fusão com vesículas lisossomais, formando um vacúolo capaz de resistir dentro do macrófago por um longo período de tempo. Sendo assim, como não há fusão com lisossomos em cerca de 70% das bactérias, consequentemente não há digestão e apresentação de antígenos pelo MHC, e assim não há reconhecimento de linfócitos TH1, não ocorrendo assim a expulsão clonal e todo o processo de ativação do sistema imune adaptativo. Os 30% de bactérias que acabaram por ser digeridas, nesse caso, também não serão reconhecidas pelos linfócitos T, já que, como era imunossuprimida, não possuía esse mecanismo. Após a troca da válvula, obviamente o tecido se encontra lesado. Isso acarreta na exposição de fibronectina, processo de reparo que acontece naturalmente. A fibronectina na matriz extracelular auxilia na aderência bacteriana, além do E. fecalis produzir EFPA, que é uma proteína específica dele, e assim se liga à fibronectina do tecido. Sendo assim, a fibronectina presente no tecido atrai bactérias, aumentando degradativamente a infecção. Mesmo assim, a fibronectina ativa o sistema complemento. Porém, o E. fecalis possui enzimas chamadas GLE e SPRE, que atuam na proteína C5A da via clássica do sistema complemento. Sendo o C5A responsável pela desgranulação dos mastócitos, que estimulam a resposta inflamatória, a lisa dessa proteína pela quebra das ligações peptídicas irá impedir que isso ocorra. Fora isso, o E. fecalis possui mais alguns fatores de virulência. Citolizina, que contribui à penetração dos tecidos graças à sua toxicidade às células hospedeiras, e a uronidases, que estão associadas a danos teciduais, pois atuam de modo degradativo ao ácido hialurônico, no caso do tecido epitelial, e também fornecem nutrientes das bactérias, e o ácido lipoproteico, que apresenta uma potente ação citotóxica, exercendo um papel importante na formação de biofilme, o que promove uma maior resistência a antibacterianos. Por isso, não subestime suas